Boa tarde a todos. Vamos mais uma palavra que o Senhor nos traz hoje da tarde, que fica em Ezequiel, palavra da salvação, que Ezequiel 37, capítulo 37, que diz assim: a visão do vale de osso seco. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Então, esta palavra aqui, esta tarde, nos ensina, né, o que Deus fez e vai fazer no povo. Que Ele vai dar o Espírito que revive o ser humano. Amém? Eu quero falar sobre esta palavra que o Senhor deu para nós esta tarde, né? Porque é uma palavra já para esses tempos, né? Na visão do profeta Ezequiel, vê no Espírito a restauração do povo de Israel. Ele se vê seu regresso a Deus. Amém? E a aceitação do Messias, que é Jesus. Então, o povo de Israel mesmo não aceitou o Messias, né? Não aceitou Jesus. Mas aqui o Senhor está falando de restauração. Amém? Ezequiel estava no Espírito do Senhor. E somente no Espírito que vemos as coisas espirituais e as compreendemos. Somente quando estamos em Espírito é que vemos o espiritual e compreendemos. Se nós estivermos em carne, nós não vamos enxergar. Esse versículo é o versículo chave, o 11, aleluia Jesus, aonde fala assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Amém? Então, isso aqui é vamos dizer que é uma queixa do povo, né? Os ossos são a casa de Israel, né? A saída de Israel da sepultura, é a saída de Israel da morte espiritual. Sua entrada na casa de Israel, o seu enchimento com o Espírito Santo, aleluia Jesus. O que Ezequiel viu? Homens sem esperança, desviaram-se de Deus, são mortos para Deus. Ele é a imagem do cristianismo. Hoje, né, é a imagem do cristianismo. As pessoas estão mortas espiritual.
Hoje a pergunta examinadora de Deus é: acaso poderão reviver estes ossos? Inclinados para a carne, não têm entendimento? Hoje a pergunta é: acaso pode reviver os ossos que estão mortos, né? Que o povo, né, estão mortos espiritualmente. Aleluia, Jesus. Então a resposta de Ezequiel foi: Senhor, tu o sabes, somente Deus pode fazer reviver. Ali os esforços humanos não têm poder. Somente Deus pode ressuscitar os mortos espirituais. Só Deus pode ressuscitar os mortos espirituais. Então está escrito em Efésios 2:1. Aleluia, Jesus. Esta palavra é uma palavra de esperança, uma palavra de promessa de Deus para o povo de Israel. É uma palavra de promessa, uma palavra de esperança para o povo de Israel. E para nós hoje também. Para nós hoje também é uma palavra de promessa e uma palavra, né, de esperança, né? Porque muitos já perderam a esperança. Glória a Deus, já não tem mais esperança, né? Ezequiel era um profeta que andava em espírito. Aleluia. Que é difícil ter um profeta que anda em espírito nos dias de hoje, né? Mas Ezequiel andava em espírito. E Deus o transportou em espírito para o vale de ossos secos. Deus lhe mostrou como estava o povo de Israel sequíssimo, né? Deus mostrou para Ezequiel como estava o povo, que o povo estava sequíssimo, como diz nesta palavra do capítulo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Oh, aleluia, Jesus. Então, Deus ouve a voz do povo, né? O povo de Israel muito estavam morto espiritual. Eles mesmos diziam, né, que já tinha perecido a esperança e que os ossos deles estavam secos. Deus mostra ao profeta que o povo estava morto espiritualmente, como se estivesse preso dentro de um túmulo. Olha que horror, né? Que horror, né? É a pessoa morta espiritual. É a mesma coisa que tá morta, presa dentro de um túmulo, né? Então, que nós não sejamos essas pessoas, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, e por que isso? Porque eles tinham feito o que não agradava o Senhor, porque cultuavam outros deuses, porque cultuavam a rainha do céu, deixaram de adorar o Senhor, Deus de Israel, e Deus os deixou, porque quando Deus se afasta de nós, nós perecemos, nossos ossos secam, nosso espírito morre, se o Senhor se afastar de nós. Que Deus tenha misericórdia, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, e daí Deus exorta o povo dele. Mas Deus é muito bom e maravilhoso. Ele mandou o profeta para o deserto de osso seco para mostrar como o povo estava, mostrar
como ele iria fazer para restaurar o povo dele. Ezequiel vê no Espírito a restauração vindoura. Então, Ezequiel enxergou no Espírito, pelo Espírito, a restauração do povo de Israel. Olha que maravilha a pessoa que está no Espírito, que vê as coisas espiritual, as coisas celestial de Deus. Porque se nós estiver em carne, nós não conseguimos ver nada, não conseguimos ver o espiritual, não conseguimos ver nada. Então, há muitas mudanças nas pessoas espiritual que nós não vamos enxergar se nós estiver em carne, não estiver em espírito, não estiver em oração, não estiver buscando. Aleluia, Jesus. Então, Ezequiel era um homem, um profeta de Deus que estava em espírito. Então, ele podia enxergar. E ele Deus mostrou para ele como ia fazer com o povo, com a casa de Israel. Então, e ele vê a restauração vindoura de Israel. Ele viu a restauração vindoura de Israel. Ele vê o seu regresso ao lar, que está chegando o tempo. Está chegando o tempo do povo de Israel regressar ao lar, né, que é a terra de Israel. Está chegando já estão chamando o povo de Israel de volta para lá. Aleluia, Jesus. Então, isso tudo já está acontecendo. Então, o regresso a Deus também, e a aceitação do Messias, que é Jesus. Então, ele profetizou a restauração, né? Vamos dizer que ele viu tudo o que Deus ia fazer. Essa palavra aqui significa este tempo agora. Este tempo que está começando, que vai ser a restauração de Israel. Que Deus vai restaurar aquele povo que está morto espiritualmente, que não acreditaram em Jesus, que não acreditaram na vinda de Jesus, que Jesus veio em carne, né, para salvar o povo, né? Aleluia, Jesus. Então, ele veio para salvar. E o povo de Israel não creu. O povo judeu não creu. Os dele mesmo não creram. Por isso que Deus tirou deles e deu aos gentios, que somos nós, né? Então, nós fomos enxertados. Nós somos pessoas enxertadas na árvore da vida. E por isso nós não devemos nos vangloriar, porque como Deus tirou os filhos, né, que era legítimo, Deus também pode tirar os enxertados. Então nós temos que orar pelo povo de Israel, para que eles abram o entendimento deles, para que eles venham aceitar que Jesus já veio e que Jesus vem a segunda vez para nos buscar, né? Como veio ajuda ao povo de Israel? Ezequias fez o que Deus lhe ordenou, profetizou aos ossos, chamou o fôlego divino. Ele anunciou aos mortos espirituais a palavra da vida, a palavra da vida e a oração, que foram sempre o meio. A oração é a chave de tudo, né? De Deus abrir os caminhos, abrir as portas, abrir tudo. A chave é a oração. Então ele veio fazendo aquilo que Deus estava colocando na mente dele, no coração dele, e ele estava enxergando, né? Ele estava enxergando o espiritual, não o carnal, né? Então, nós hoje devemos profetizar vida,
profetizar sopro de vida a quem não tem, profetizar sopro de vida àquelas pessoas mortas espiritual, profetizar sopro de vida ao povo de Israel, né, para que o Senhor venha restaurar, e Ele prometeu e Ele vai restaurar. Aleluia, Jesus. E que Deus dê o sopro de vida àqueles que estão secos espiritualmente. Vamos fazer o que Deus ordena, né? O que nós podemos fazer é pregar a palavra de Deus, né? Não existe outro modo de buscar pessoas para o reino, sem se pregar a palavra de Deus e a oração que abre as portas, né? A não ser pela palavra que sai da boca de Deus, que é aqui, ó. Esta palavra sai direto da boca do Senhor. E o Senhor diz na sua palavra, né? Manda que Ezequias profetiza sobre aqueles ossos, sobre aquele vale, porque eu vou dizer assim, ó, que as pessoas que estão mortas, eles estão num vale. Sempre eu vejo falar nas igrejas que quando a gente está passando por muitas dificuldades, nós temos passando por um vale, né? Mas o povo de Israel está num vale de ossos secos. E eu acredito que Deus vai restaurar da vida ao povo, porque não é eu que estou falando, não é eu que estou dizendo, eu estou falando o que a palavra diz. Então é a boca de Deus falando que Ele vai restaurar, que Ele vai reviver, né? Que Ele vai dar vida, né, ao povo de Israel. A palavra diz que é o povo de Israel, né, irmãos? Então, ele profetizou segundo ele foi ordenado por Deus, e enquanto ele profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso com seu osso. E ele olhou e havia tendões sobre eles, cresciam as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então, ele profetizou sobre os ossos, e veio carne, e veio tendões, e se ajuntou um osso no outro, mas não tinha o espírito de vida. Por quê? Quando o Senhor formou Adão, o Senhor soprou nas narinas dele e deu o espírito de vida para ele, né? Para que ele não fosse só carne, ele tinha que ter o espírito de Deus. Então é a mesma coisa essa palavra aqui que Ezequiel, eu erro, desculpa irmãos, às vezes eu erro os nomes, né? Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos e eles criaram tendões, criaram carne, e só que eles não tinham o espírito de vida, que era o sopro da vida. E daí, olha só. Então, ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Oh, glória a Deus! Por quê? Porque Deus levantou aqueles ossos, né? E é uma profecia para hoje. É uma profecia para hoje, irmãos. Essa profecia de Ezequiel 37 é uma profecia para os dias de hoje, que tem muitas pessoas
né, precisando de ajuda, né, irmãos? Então, o que que nós temos que fazer? Pregar a palavra, né, a palavra é a boca de Deus falando, não é nós que falamos, é a boca de Deus, é o Espírito Santo ensinando nós, né? É um aprendizado muito grande. Quem se dedica à palavra de Deus, quem se dedica a estudar a palavra de Deus. E Deus ainda diz assim, ó: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e eu fiz, diz o Senhor. Ele disse e fez. Então, é maravilhosa a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Desculpa, os cachorros estão pulando lá na rua. E às vezes não dá para evitar, né? É um barulho, né? Então eu peço para os irmãos que leem a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor seja glorificado nesta tarde, nesta noite, amanhã, sempre nas nossas vidas. E eu peço que os irmãos se inscrevam no canal, dê um like, aleluia, Jesus, para que mais pessoas possam assistir a pregação, né, a boca do Senhor falando. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e uma boa tarde, uma boa noite para todos. Amém?